Essa palavra que eu quero trazer nesta noite, baseado na temática compungidos, nós temos essa expressão aqui no texto bíblico, que eu vou fazer uma correlação com Atos 2:37, mas em primeiro lugar, essa palavra ligados ou ligado, ela é bem comum no meio pentecostal. Eu acredito que até aquele corinho, liga, 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 veio dessa passagem aqui. Porque nós temos aqui uma expressão que fala sobre ligado com o Espírito. Há uma outra tradução que diz compelido pelo Espírito, ou seja, obrigado pelo Espírito. E se vocês observarem bem, e eu quero que vocês atentem bem para o que eu vou dizer, desde o momento em que o crente aceita Jesus como Salvador, que ele é nova criatura, 2 Coríntios 5:17, ele já passa a estar ligado com o Espírito Santo. Desde o momento que você aceita Jesus, já passa a estar ligado com o Espírito Santo. Aliás, quando você lê João 16:8, a Bíblia diz que ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o grande problema, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, é que nós temos na Bíblia coisas que o Pai disse de si, que Jesus falou de si. Se vocês pegarem a própria palavra de Deus, a partir de Êxodo 3, Deuteronômio 32, 39, Deus fala de si. Ele se revela, ele se auto-revela. João 5:26. O próprio Senhor Jesus Cristo, várias vezes, ele usa a expressão eu sou, eu sou, eu sou. Mas tem um detalhe, o Espírito Santo, ele nunca falou nada dele. Você não vai encontrar nada no Novo Testamento, nem no Velho Testamento, o Espírito Santo falando dele. Você não vai encontrar. Aliás, a própria Bíblia, em João 16:13, e quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, mas não falará de si. O Espírito Santo não fala de si. Não há nada no Novo Testamento o Espírito Santo dizendo, eu sou, eu tenho, eu dou, eu posso. Não há. De maneira nenhuma. Se vocês observarem, João, depois você pode ler João 16:13, o Espírito Santo não fala de si. E esse vai ser um dos problemas. Por que problema? Porque na grande teologia dos reformados, que eles passam a falar sobre o Espírito Santo, pouco se escreveu pelos pais da igreja e até pelos concílios sobre o Espírito Santo. A ênfase era sobre a deidade do Espírito Santo, seu poder e a terceira pessoa da Trindade. Mas nunca se deu ênfase ao lado da experiência ou ao lado do poder do Espírito Santo provocando experiência. Os pais e os reformadores não trataram disso. De modo que alguns no meio do caminho chegaram a dizer que essas experiências, como os pentecostais falam, não têm base bíblica. Isso é muito claro por parte dos reformados. O pastor Antônio Gilberto, em uma obra que ele escreveu, ele dizia, o Espírito Santo não falou nada de si. Por que ele não falou nada de si? Porque o Espírito Santo não veio para lhe glorificar. O Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. Todo o trabalho do Espírito Santo é falar de Jesus. É aplicar tudo que Jesus ensinou aos nossos corações. Por isso que lá em 14:26 de João, ele diz da seguinte maneira, e quando vier o Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos dirá tudo o que eu tenho dito. O trabalho pedagógico do Espírito Santo é ensinar o que Jesus falou. Tudo que Jesus falou, o Espírito Santo não traz nova visão, o Espírito Santo não traz nova revelação, o Espírito Santo não traz novos fenômenos. O Espírito Santo só vem aplicar as verdades que Jesus falou em nossos corações. Ele glorifica a Cristo e aquilo que Jesus Cristo ensinou. Deu para entender? Quem pode dizer glória a Deus? Mas quando vocês fazem uma conferência como esta, compungidos pelo Espírito, nós temos vários erros, tanto na teologia reformada, como também na teologia pentecostal sobre o Espírito Santo.
Pastor Osiel, erros, sim. Alguns em demasia dão mais vazão à experiência do que à própria palavra de Deus. Nenhuma experiência pode estar legalizada acima da palavra de Deus. Tu pode ver doente, tu pode ver anjo, tu pode ver saci pererê, mas se a Bíblia não autorizar, a tua experiência não vale nada. Existem irmãos que dizem, eu tive uma experiência tal, mas a tua experiência, ela tem base bíblica, só pode ser legalizado se tiver base na palavra de Deus. Por isso que o profeta Jeremias diz, quem tem sonho, conte como um sonho. E quem tem visão, fale como quem tem. Mas quem tem a minha palavra, prega a minha palavra. Escutem bem, o Espírito Santo, ele não vai trazer novidades. Digam comigo, o Espírito Santo, não, mas bem forte, o Espírito Santo não traz novidades. Ele traz o que Jesus ensinou. E sabe qual é o problema? Agora escutem bem.